Boa noite. Boa noite. Com muita alegria, certo? Damos início a mais um serviço de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Inicialmente, eu queria convidar todos que ficassem de pé. E queria convidar o irmão John Leno para nos elevar a Deus em oração. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, perdoa nossos pecados, obrigado pela fé no tua palavra da igreja. Abençoa, Santo Deus, cada um dos irmãos aqui presentes, abençoa os que não puderam vir, abençoa a todos que estão assistindo pela internet, abençoa a mensagem que está por vir, Santo Deus. Que ela seja para nosso crescimento, para a honra e glória do teu santo e sagrado nome. Que ora assim, Santo Deus, hoje sempre eternamente. Amém. Amém. Ainda de pé, queria convidar o irmão Francisco Rosa, para dirigir o campo congregacional. Saúde a todos com boa noite. Boa noite. Vamos cantar alegremente ao nosso Santo Deus, o hino 304, o vaso de bênção. Cantemos a Deus. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso para teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Queria convidar a todos que abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 em diante. Amém? Amém. Amém. Assim está dito na palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais como aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que foste inteiramente sabendo de quem os tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Que Deus possa estar colocando em nossos corações e que a gente possa estar sempre meditando nesse trecho da palavra de Deus, que é um trecho muito edificante, nos exorta, nos orienta, que possamos essa semana estar estudando não só esse texto, como o livro, né, de Timóteo. Amém? Amém. Agora, com os quadros especiais, queria convidar o pequeno Messi para me deixar um texto. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Estarei deixando um texto que se encontra em João, capítulo 3. Versos 27. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Amém. 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 Ainda com um quadro de especiais, queria convidar as crianças que estão louvando a Deus.
Deus possa estar dando sabedoria e entendimento e crescimento às crianças. Continue assim na obra de Deus. Dando continuidade, eu queria convidar a Francisco Rosa, que estará trazendo sacrifício de louvor. Novamente saudar a todos com boa noite. E no 374, salvo. Cantor cristão, cantarei a Deus. Glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, ó bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas Ele chegou e do pecado me ressuscitou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salves tu. Na corrupção não podia viver, a vida era assim um constante sofrer, até que no dia Jesus me encontrou e Ele minha alma de novo gerou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salves tu. Longe de Cristo tão cego eu andei, em treva vivia perdido, bem sei, mas Ele com tão grande amor me buscou, logo minha alma da morte livrou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salves tu. Salvo para sempre eu agora já sou. Jesus e seu sangue minha alma lavou. Louvores para sempre ao Senhor eu darei. Ao seu trabalho me consagrarei. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salves tu. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando o irmão. Dando continuidade, eu queria convidar o irmão Hamilton Ricardo, que está trazendo um breve relato missionário. Ontem a viagem foi até a cidade de Juazeiro. Boa noite, irmão. Boa noite. Agradeço a oportunidade
da igreja, do irmão Iago. Mais uma viagem missionária ontem à noite, na cidade de Juazeirinho. Trabalho, graças a Deus, fluindo, né? O trabalho só, único e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Estive ontem à noite juntamente com o pastor Anísio, do irmão João Leno, e também a agradável companhia da família do irmão Lino, né? E graças a Deus estiveram lá ontem à noite, em um culto muito proveitoso, como sempre, né? Com muito entendimento, com muita sabedoria, né? Pregações, né? E que cada vez mais, né, nessas viagens possamos aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo para se fortalecer cada vez mais, né? Porque é o caminho único e exclusivo do crente fiel em Jesus Cristo é seguir o nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa estar abençoando o irmão Marcial e família naquela cidade, naquela obra, e que quando estivermos disponível, né, qualquer um dos irmãos, que estaremos lá, única e exclusivamente para seguir o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando o irmão Ricardo, certo? Dando entendimento, sabedoria a ele. Ali fora, antes de começar o serviço de adoração, conversava com o irmão Beck, o irmão Joleno, o irmão João. E assim, a gente chegou conversando, chegamos à conclusão de que a vida é muito rápida e nós que sabemos a verdade, que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, muitas vezes perdemos tempo com coisas que não vai trazer, não vai agregar na obra de Cristo. Né? Então que Deus possa estar nos dando sabedoria, nos encorajando a dedicar mais nas nossas vidas à obra. É aquela questão, né? Sempre fazer um pouco a mais do que a gente já faz. Amém? Amém. Dando continuidade, queria convidar a União Feminina. Fim da vida que é real, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. O seu rosto a contemplar, desde a aurora desse dia perenal. Como então meu coração haverá de exaltar pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver.
Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite e o pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo então. Dando continuidade, queria convidar o irmão Samuel, que está trazendo o texto. Boa noite, irmãos. Gostaria que abrissem nossas Bíblias em 2 João escreveu seu Evangelho, capítulo 10, versículos do 27 ao 30. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Amém. Queria convidar a irmã Nicole, que também estará louvando a Deus nessa noite. Boa noite, mãe. Hoje eu vou cantar Maravilha Divina. Amém? Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com pode subir no fim de agramar, com coração transbordante de graça, teu grande amor todo e fim de louvar. No céu da terra, que maravilhas, Pai, o verão, poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos ele sofreu por seu grande poder. No céu da terra, que maravilhas, Pai, verão, poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Amém. Deus possa estar abençoando todos aqueles que vieram aqui, né? Fazer esse sacrifício de louvor ao nosso Senhor e Santo Deus. Queria convidar toda a igreja que ficasse de pé. E é dada a oportunidade aos membros da igreja, certo? A se dirigir ao ofertório para devolver a parte que é de Deus. Queria convidar o irmão Francisco Rosa para mostrar seu livro. Hino 490. Cantemos. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer,
céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu, flui perdão que concedeu. Em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Bem pouco importa eu ir morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo aí é céu pra mim. Oh, aleluia, assim é céu, flui perdão que concedeu. Em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Amém. Ainda de pé, eu queria convidar o irmão Inácio, nos levasse a Deus em oração. Senhor Deus, agradecemos a Ti que estamos juntos, unidos nesse propósito, que é a palavra do Senhor, fortalecendo a Tua igreja onde quer que ela esteja, e abençoando os dízimos e as ofertas de todos os nossos irmãos que aqui estão. Assim pedimos a Ti, que nos abençoe, nos dê saúde, paz espiritual, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, Marcos. Eu queria convidar o pregador da noite, o pastor Anísio. Boa noite, amados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos adorarmos ao nosso Deus neste domingo à noite. Amém? Graças a Deus, podendo vê-los depois de um final de semana ausente fisicamente aqui da igreja, porém sempre lembrando dos irmãos em nossas orações. Estivemos, como é do conhecimento dos irmãos, indo até Canoas, na Bahia, e tivemos ali um tempo agradável com os irmãos da congregação. Chegamos na quinta-feira, tivemos trabalhos sexta, sábado, domingo. Na segunda tivemos atividade de comunhão com os irmãos e alguns passeios. Na terça descansamos, e na quarta-feira cedinho saímos de lá, chegamos aqui no final da tarde, graças a Deus, em uma viagem tranquila para a glória de Deus. Na ida, tivemos um pequeno problema com os cabos de vela do carro, mas já foi nos últimos 150 km e deu para a gente chegar meio que se arrastando, né? Mas nos concedeu Deus a graça de chegarmos ali. Tivemos batismo, né? Graças a Deus, tivemos mais uma pessoa descendo as águas. Desta vez trata-se do irmão José. Ele tem frequentado ali a congregação já há mais de um ano, e quando eu estive lá no início do ano, ele falou sobre a possibilidade de batismo, mas a coisa não foi à frente, mas graças a Deus agora foi concretizado. Ele tem dado um bom testemunho de participação ativamente nos trabalhos da igreja, tem recebido o discipulado por parte do irmão Daniel e da irmã Noélia. Devemos orar para que possa estar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Amém. No sábado nós tivemos uma trabalhada grande, graças a Deus, na construção. Deixamos na altura de 1 metro. Agora vamos orar para que os irmãos possam estar dando prosseguimento e chegar então na altura de laje. Deus esteja abençoando ali os irmãos. Mandaram todos eles lembrança para os irmãos, e foi sempre aquela comunhão agradável, ora na casa do irmão Eduardo, ora na casa do irmão Ademil. Tivemos também na casa do irmão Ezequiel e do irmão Macluce. Foi sempre muito bom o tempo ali com aqueles amados irmãos.
Amém? Amém. Tivemos a companhia desta vez da irmã Larissa, né, que esteve conosco, completando a família, né, nossa filha adotiva nessa viagem, e agradecemos aos irmãos a confiança de ter colocado sobre os nossos cuidados. Amém? Amém. Na quinta-feira nós tivemos indo à Esperança, tivemos um tempo muito bom com os irmãos ali, pregamos a palavra de Deus, tivemos uma boa comunhão com aqueles amados irmãos da congregação em Esperança. Devemos continuar orando pelo crescimento e fortalecimento daquela obra para a honra e glória de Deus. Amém? E como já foi relatado pelo irmão Zico, no sábado estivemos em Juazeirinho. Aqui na igreja houve o culto dos jovens, o irmão Iago ficou aqui com alguns dos jovens da igreja, também tendo um trabalho bom feito para a honra e glória do nosso Deus. Então devemos estar orando e trabalhando pelo desenvolvimento da obra Batista Bíblica como um todo. Durante esta semana, as congregações deverão ser visitadas na quinta-feira em Gujão. João Pessoa deve haver trabalho no sábado. Eu creio que o pastor Walter estará indo para lá e nós devemos ir a Juazeirinho. Não esqueçam de estarmos orando e sempre nos colocando à disposição para fazermos a obra de Deus. Amém? Amém. Sobre a construção, foi, digamos assim, comprado a ferragem para o piso, né? Uma grade, deve ser entregue amanhã ou terça-feira. Eu fui até Campina Grande fazer essa aquisição. Falta comprar os britas, eu creio que farei isso amanhã. E na terça-feira o irmão Marcel deve estar dando início aqui às atividades. Estejamos orando nesse sentido, para que Deus esteja continuando suprindo as necessidades e dando à igreja as condições de fazer esse trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Deus tem sido gracioso e misericordioso, suprindo assim as nossas necessidades. Seguindo ainda com pedidos de oração, não esqueça de orar por nenhuma das congregações da igreja. É importante que cada dia estejamos orando e pedindo a Deus que esteja abençoando os trabalhos de Juazeirinho, Gujão, Esperança, João Pessoa, Canoas da Bahia, Juazeiro Crato no Ceará, e que Deus esteja fortalecendo os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? E também orar por um novo braço missionário da igreja, que é o Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Já temos alunos de vários lugares do país, já chega a 24 alunos matriculados, cadastrados, mas alguns que já entraram em contato e que também demonstraram um desejo de estarem estudando. Temos um jovem da Angola que entrou em contato comigo ontem e que deseja estudar, e precisamos orar por ele. Deus esteja abençoando a vida dele. Ele tem algumas dificuldades com a internet, então como o programa de estudo é pela internet, né? Então devemos orar nesse sentido. E os irmãos aqui da igreja que estejam desejosos de estudar, fiquem à vontade para estarem também adentrando ao programa de estudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Feito tais considerações, vamos convidar a Madei hoje, estará descendo com as crianças. Não esqueçam de orar, irmãos, pelo Ministério Infantil, orarmos por salvação de almas das crianças e estar convidando também crianças para virem a aprender da palavra do nosso Deus. Amém? Amém. E divulguem os trabalhos na internet, é muito importante estarmos divulgando os trabalhos na internet para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém, meus irmãos? Feitas as considerações, vamos abrir para a primeira epístola de João, capítulo 1. Eu vou deixar o nosso livro da Cidade de Irmão Beck, que acho que falta alguns irmãos que faltam assinar, não é isso? Certo? Irmão, deixa logo nas suas mãos para a gente não esquecer. Obrigado. Eu peço também aos irmãos a oração para que Deus me dê a adaptação ao uso do óculos, né? Certo? Eu tenho tentado usar e espero que possa me habituar com o mesmo, certo? Peço aos irmãos que orem nessa direção. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Primeira epístola de João, versículos 5 a 10.
Primeira Epístola de João, versículos 5 a 10. Leamos então a palavra de Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Amém? Irmãos, que Deus aplique em nosso coração, mente e vida o texto que acabamos de ler. E hoje à noite nós vamos abordar o tema, o pecado na vida do crente. O pecado na vida do crente. A palavra de Deus advoga com muita clareza que o salário do pecado é a morte. Que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus mostra em várias citações, em vários lugares, que o crente em Cristo Jesus não deve andar em pecado. A palavra de Deus mostra-nos com muita clareza, aplicada à nossa vida enquanto salvos, um antes e um depois. Ou seja, a minha vida, a sua vida era uma, e a nossa vida, depois de salvo, torna-se outra. Há, por parte de Deus, o cuidado de deixar muito claro na palavra de Deus que aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas fazem parte já do passado e não mais do presente. Porém, nós ainda estamos na carne. Nós ainda somos carne. Nós ainda estamos revestidos de um pijama carnal que é traiçoeiro, que é inimigo da nossa vida espiritual. A nossa carne é nossa maior inimiga. O grande inimigo do homem, além do diabo, é ele mesmo. É a sua vontade. É a vontade da sua carne. É a vontade do seu pensamento. E nós não vivemos em passividade quando o assunto é pecado. Ou seja, você não pode se submeter à vontade da sua carne. Você não pode se submeter à vontade pecaminosa da sua carne. Eu não posso me submeter a ela. Porque se assim o fizermos, temos negligenciado aquilo pelo e para o qual nós somos chamados. Nós somos chamados para a salvação e nós somos chamados para andarmos na luz como Ele está na luz. Deus não nos salvou de forma a deixá-lo ao léu. Deus não me salvou como criou rama de batata que se esparrama para qualquer lado. Deus lhe salvou, Deus me salvou e nos deu, por meio da sua palavra, uma lídima maneira de viver. O crente tem um caminho traçado por Deus, pelo qual ele deva andar. Ou seja, eu não tenho poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a sua vida para decidir o que queremos fazer.
A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós devemos nos submetermos à vontade de Deus. E o não nos submetermos à vontade de Deus chama-se pecado. E o pecado tem consequências trágicas na vida do ser humano. O pecado tem consequências trágicas na vida dos crentes. Nenhum crente será que servirá a Deus vivendo em pecado. Nenhum crente terá a vida bem sucedida na face da terra vivendo em pecado. Nenhum crente terá paz vivendo em pecado. Se o crente chega a um estágio de viver em pecado, sem nenhuma perturbação, devemos considerar a hipótese de que ele não seja um crente. A Bíblia fala-nos em vários lugares sobre pecado. Hebreus capítulo 10 é um desses lugares onde Deus nos adverte sobre pecado. No versículo 24 diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós não devemos estimular absolutamente nenhum irmão ao pecado, amém? Amém. Nós devemos estar continuamente um afiando o outro para nos separarmos do pecado. Cada um crente. Ah, mas isso é dever do pastor. Não, não é dever do pastor. Só do pastor, digamos assim. É responsabilidade de cada um de nós estarmos combatendo contra o pecado. E estarmos exortando a cada um dos irmãos a viverem amorosamente e prontos para a execução das boas obras, obras estas que já foram preparadas pelo Pai para que andássemos. Continuando, versículo 25, Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, o dia se aproxima. Graças a Deus nós não sabemos quando e nós não estamos preocupados com marcar tempo. Mas nós sabemos que a vinda de Cristo está mais próxima hoje do que era ontem, melhor dizendo. A vinda de Cristo está mais próxima hoje do que o ano passado. E graças a Deus, a grande maioria dos que cá estão hoje à noite, no ano passado já estavam aqui. Amém? Amém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz: não deixando a nossa mútua congregação. Irmãos, um dos pecados mais destrutivos para a vida de um crente é abandonar a igreja de Cristo. É não ter o zelo devido pela igreja de Cristo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Como é que você não considera aquilo a qual Deus ama na pessoa bendita de Cristo? Como é que nós não podemos considerar a igreja de Cristo? Então, a vida de qualquer um de nós, ela entra em rota de destruição com o menosprezar em qualquer nível que seja a igreja de Deus. Nós podemos pensar em uma escada de 10 degraus e nós podemos pensar, o primeiro degrau, negligenciar alguns cultos. Vamos negligenciar alguns cultos.
Segundo degrau, vamos negligenciar algumas atividades especiais que a igreja promove. Vamos considerar aí apenas 2 domingos de manhã e os 4 domingos à noite. Vamos considerar aí apenas a escola dominical. Não, vamos considerar aí uma escola dominical e um domingo à noite. E aí você vai descendo, você vai se distanciando da igreja de Jesus. Você vai deixando de ter compromisso com a igreja de Jesus. Isso é um jeito claro, simples, objetivo e eficiente para a destruição da sua vida e da vida da sua família. Destruição da sua vida e da vida da sua família. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque os que estão aqui hoje à noite não são havidos, graças a Deus a grande maioria dos crentes desta igreja não são havidos por lazer, entretenimento, porque eles têm matado muita gente. A Bíblia diz que a grande alegria do crente é o quê? Alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor. Que o nosso prazer está em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Já no primeiro século, quando o apóstolo escrevia tal advertência, havia crentes deixando a igreja de Cristo. Eu não conheço nenhum crente que deixou a igreja de Cristo que tenha sido bem sucedido em sua vida pessoal ou na vida da sua família. A vida das pessoas que abandonam a igreja de Cristo torna-se um rastro de miséria e destruição. Miséria e destruição. Atentar violentamente contra o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja de Cristo é um corpo, não é? Você é um membro deste corpo, não é? Se você não se junta ao corpo, o corpo sofre. A minha negligência, a sua negligência, a igreja de Cristo é uma maneira eficiente de matar a igreja de Cristo. Então você tem que estar sempre com o seu radar ligado para todas as relações que você vai exercer ou desenvolver. Isso vai me atrapalhar ou vai me ajudar? Isso vai me atrapalhar ou vai me ajudar? Tem coisas que colaboram para a sua participação na igreja de Cristo, e tem coisas que não colaboram, não é assim? E nós precisamos ser sábios em relação a isso. E temos de usar o direito de dizer não às coisas que nos atrapalham na igreja de Cristo. Irmãos, Cristo diz, ou melhor, a Bíblia diz que nós somos um povo de Deus, nós somos um povo exclusivo, e nós somos um povo zeloso, e nós somos um povo de boas obras. Você é exclusivo de Jesus Cristo, amém? Amém. Amém. Você é exclusivo de Jesus. Nós somos exclusivos de Jesus. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes mostrando uns aos outros. Uns aos outros, tendo cuidado. Irmão, qual dia é a hora do culto? E eu digo isso que a gente tem que ter cuidado dentro da nossa própria parentela, que às vezes a gente fica criando problemas. A gente se atrasa por um copo de água, um prato de comida, uma roupa, e findamos atrapalhando o desenvolvimento da obra de Deus. Negligenciamos horários. E aí a Bíblia diz, antes admoestando uns aos outros. Irmão, vamos lá. Irmão, olha, hora do culto.
dia do culto, dia do evangelismo, dia de oração, a hora do trabalho na seara do Senhor, mostrando uns aos outros, marido a mulher, mulher ao marido, pai a filho, filho a pai, e aí vai. Quando a igreja tem esse cuidado um do outro, um cuidando do outro, amém? Amém. A igreja é uma família, e uma família, dentro dos ditames da vontade de Deus, é um grupo de pessoas que se cuidam, não é assim? Um cuida do outro. Na nossa cultura é comum o irmão mais velho cuidar do irmão mais novo. Na igreja de Cristo é a mesma coisa, um cuidando do outro, amém? Amém. Um cuidando do outro. Um cuidando do outro. Antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. O dia que ouviremos o som da trombeta e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. No versículo 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Irmãos, abandonar a obra, o trabalho de Deus, a igreja de Deus, é um pecado que cometemos voluntariamente. Você decide, você toma a decisão: eu não vou. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela só funciona dentro de localidade, visibilidade e congregação, não é assim? A igreja de Cristo, ela é local e visível, e ela é uma assembleia, e a assembleia só existe com a ativa participação dos membros. Então a minha ausência, se todos nós nos ausentarmos da igreja, a igreja morre. A igreja não é o templo. Nós temos um templo aqui, temos outro ali, temos um em Juazeirinho, temos um em Pujão, estamos fazendo um na Bahia, temos um alugado em Esperança. O templo não é a igreja. O templo é o lugar onde a congregação se ajunta para adorar a Deus. A ausência dos membros da congregação a torna inexistente. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você foi salvo, você é completamente salvo. Absolutamente não tem mais nada que seja feito em relação à sua salvação. Você não pode perdê-la. Não há mais sacrifício, porque Deus já perdoou todos os seus pecados. Mas o que há então? Pastor, eu pequei, vou me arrepender e vou receber Jesus de novo. Não é possível. Não tem como fazer mais isso. Você já é um salvo. O que é que acontece? Versículo 27. Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que tem de acontecer na vida do crente que peca voluntariamente é essa expectação horrível de juízo. Quando alguém diz: eu sou crente, eu tenho certeza de salvação, e vive como manda o seu coração, como manda a sua cabeça, como manda a sua vontade, e não cai dentro disso aqui, eu duvido que essa pessoa seja salva. Porque o verdadeiro crente, quando peca, o Espírito Santo se entristece, e ele sente ou não. O Espírito Santo se enciuma, e ele sente ou não. Não tem, o crente não pode viver como vivem os mundanos sem
receber a ação do Espírito Santo na vida dele. Então, uma boa oração para alguém que esteja distante da igreja, que seja um salvo, é pedir ao Senhor que aquela expectação horrível de juízo tome conta da vida de tal pessoa, para que assim ela possa arrepender-se e voltar à comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo implica dizer na restauração da comunhão com os irmãos. Uma certa expectação. Versículo 28 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quando alguém quebrava a lei de Moisés, havia um julgamento muito simples. Os líderes da cidade, os anciãos, reuniram-se e havia ali a oportunidade de fala acusatórias. Então, 2 ou 3 testemunhas era o suficiente para que a pessoa fosse apedrejada. Aí o versículo 29 diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, fizer agravo ao Espírito da graça. O crente fora da vontade de Deus está agravando o Espírito da graça. Então, o que aconteceu com Ananias e Safira foi maravilha, não foi? Eles só morreram. Somente isso. Só morreram. Mas pior do que morrer é ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Ananias e Safira pecaram contra o Espírito Santo de Deus e morreram. Aquele jovem que fornicava com a mulher do seu pai, o qual Paulo relata o caso em 1 Coríntios capítulo 5, não teve o privilégio que teve Ananias e Safira de só morrerem. Ele foi entregue a Satanás para a destruição da carne. O conselho que eu dou ao crente que quer deixar de fazer a vontade de Deus é: coloque seus joelhos no chão e diz: Senhor, me entrega a Satanás. Mas eu não encontrei ainda nenhum querendo fazer essa oração. Pastor, domingo à noite eu estarei na igreja e eu quero pedir à igreja que me entregue a Satanás para a destruição da carne. Você já viu alguém fazer isso? Sabe quando alguém abandona a igreja de Deus? Ele lá fora no mundo, aí ele olha para os irmãos que estão aqui dentro e diz: eu saí lá por causa deles. Ou seja, a culpa é dos que ficam. A culpa é dos que ficam. Infelizmente. Devemos orar, irmãos, para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos mantenha firmes, constantes e abundantes em sua obra. Amém? Amém. Ore por mim, ore por você, oremos uns pelos outros, para que Deus nos conceda estarmos de pé. Porque a queda de A, B, C ou D não é motivo de alegria para ninguém, senão de dor e de tristeza. De dor, de tristeza e de enfraquecimento da igreja de Deus. Se a igreja é um corpo, nós só não fazemos parte da cabeça. Mas você pode ser o pescoço, você pode ser o braço, você pode ser o pé, você pode ser a mão. Não é assim? Nós não sabemos que parte nós somos.
Mas se nós formos cortados, a parte que nós somos fica faltando no corpo. Diz que apêndice é que se tira e não faz falta, né? Acho que não tem nenhum apêndice aqui não, amém? Amém. Irmãos, voltando lá para 1 Pedro, se eu digo que tenho comunhão com Deus e eu ando nas trevas, se eu digo que tenho comunhão com Deus e eu ando como um mundano, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Mentimos e não praticamos a verdade. A vida de crente é para ser vivida dentro da sinceridade. Eu tenho dito aqui na igreja inúmeras vezes, e os irmãos podem ter a plena e total certeza que nós aqui não jogamos carapuça absolutamente para ninguém. Mas é dever da igreja, é dever do culto a divertir a todo mundo. Eu tenho dito que há uma maneira simples de se compreender e se entender as coisas. As coisas do mundo pertencem ao mundo. As coisas do mundo pertencem ao diabo. As coisas do mundo não são para você, as coisas do mundo não são para mim. Bom, aí você olha, se é do mundo, então não dá para mim. Seja o que for. Porque se nós formos numerar isso, aí vai ficar um negócio muito sem sentido. Mas você é inteligente. Nós somos inteligentes. Nós temos a habilidade de comparar. Compara. É do mundo, eu não quero. É do mundo, eu não quero. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos nas trevas, não temos comunhão uns com os outros. É uma característica. Quando alguém começa a andar nas trevas, a primeira coisa que ele faz, depois de perder a comunhão com Deus, perder a comunhão com os irmãos. Os irmãos se tornam chatos, meu irmão. Essas conversas que nós temos e agradáveis de palavra de Deus, da obra de Deus, isso torna-se sem graça. Conversa boa é da mesa do bar, conversa boa é da praça, conversa boa é do pedófilo, conversa boa é do ladrão, conversa boa é do promíscuo, conversa boa é do prevaricador, conversa boa é qualquer ofício é conversa boa. Porque o crente entregue à vontade do diabo é pior do que o incrédulo. Não tem ser humano mais perigoso do que um crente desviado da vontade de Deus. Um crente desviado da vontade de Deus é uma bomba chiana. Pode pender para qualquer lado e para qualquer desgraça, viu? Mas se dissermos, mas se andarmos na luz, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, amém? Amém. Amém. Sabe por que nós gostamos de estar juntos? Porque estamos andando na luz. Deixa de andar na luz. Os cultos de quarta-feira aqui, que a gente passa meia hora, 40 minutos conversando um com o outro,
vai se tornar algo muito chato, muito. Eu não quero participar disso. Ô, pastor, termina logo que eu preciso ir embora. O termômetro de comunhão com Deus é comunhão com os irmãos, amém? Amém. O termômetro da comunhão com Deus é comunhão com os irmãos. Se você não tem comunhão com seus irmãos em Cristo Jesus, você não tem comunhão com Deus. Se o seu prazer não está dentre os crentes, você não tem comunhão com Deus. E o resultado, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós sabemos que pecamos. Nós somos pecadores. Mas a comunhão faz com que o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado. Amém? Amém. Se dissermos que não pecamos, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados. Irmão, confessa o pecado. Aquele que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Não é confessa e continua, não. Confessa e deixa. Confessa e deixa. Nós pregamos aqui continuadamente. Nós não somos uma igreja de Santarrão. Santarrão aqui não é bem-vindo. Aqui é uma igreja de pecadores contristados, pecadores aquebrantados, pecadores arrependidos. Amém? Amém. Ó Senhor, eu pequei, perdoa-me. A confissão do pecado, irmãos, é como tirar o rato podre do cano da água. Se a água que você bebe, ela passa por um cano podre, um cano que tem um rato podre, ela vai chegar com gosto de podre, não vai? Ela vai chegar com cheiro de podre. Mas ela é o quê? Água. Tirando o rato podre, a água volta ao normal. Então a confissão dos nossos pecados é tirar a podridão do meio da nossa vida. Tirar a podridão no meio da nossa vida. Tirar a sujeira. Você chega numa casa, a casa está suja, você limpa a casa fica com aspecto agradável. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos reatar a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos reatarmos a nossa comunhão com Deus. Precisamos. Irmãos, Deus é fiel e justo. Há muitos anos atrás eu vi uma pregação onde o pregador fazia a comparação. Não devemos mentir para ninguém, mas especialmente para Deus, para advogado e para médico, né? Não mentir para Deus, porque Deus sabe. Então você está mentindo à toa, Ele sabe. Ananias, não mentistes? Não pecastes contra os homens, mas contra Deus. Ananias pecou contra o Espírito Santo de Deus. Deus sabe. Deus sabe. Mentir para o advogado vai fazer com que ele faça a defesa errada, não é? Você matou? Não matei. Então ele vai fazer uma defesa considerando que o camarada não matou. No processo vai estar as provas de que ele matou. Então a defesa vai ser nula.
e para médico. Você está com a dor, nem aumente nem diminua, né? Eu fico preocupado às vezes com o médico, porque tem gente que diminui o que está sentindo e tem gente que aumenta. E para o médico passar o remédio, ele precisa saber exatamente o que é que você está sentindo. Certo? Então, irmãos, não devemos mentir absolutamente para ninguém, principalmente para Deus, porque Deus sabe. Deus sabe o meu pecado, Deus sabe o seu pecado. Então, se confessarmos os nossos pecados, que Ele já sabe, você vai contar alguma coisa para Ele, você já sei disso, eu vi. Você não estava embaixo da figueira, mas eu vi. Você não estava embaixo da figueira, mas eu vi. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, somos santarrão, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, meus queridos e muito amados irmãos, nós, crentes, salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somos super-homens, super-mulheres que não pecamos. Porém, nós não devemos, em hipótese alguma, comemorarmos o pecado. Devemos considerar o pecado um rato podre dentro do cano que traz água para a minha torneira. E eu devo ardentemente desejar me livrar desse rato podre o quanto antes. E como fazer isso? Confessando-os ao nosso santo Deus, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de qualquer pecado, de qualquer pecado. E assim sendo, podemos restaurar a comunhão com Ele e com os amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus aplique, meus queridos, esta exortação de hoje à noite à nossa vida, a vida de cada um de nós, a vida de cada um crente desta igreja, a estarem buscando continuamente agradar ao Senhor, a estarem fazendo uma reflexão profunda e radical e dizer: Senhor, eis-me aqui, muda o que precisar mudar. Todos nós, eu, vocês, todos nós, temos coisas que precisam melhorar. Temos coisas que precisamos crescer. E às vezes não estamos crescendo porque estamos alimentando algo que nos atrapalha. Em vez de estarmos alimentando o espírito, estamos alimentando a carne. Em vez de estarmos andando o espírito, estamos andando na carne. Sendo assim, a nossa exortação é que confessemos os nossos pecados. Eu não quero saber do seu pecado. Eu não posso fazer absolutamente nada por você no que diz respeito a isso. Mas eu sei quem pode: Jesus Cristo. Cristo pode nos perdoar de todo o pecado. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados, que Deus nos guarde. Ficamos por aqui hoje à noite com esta rápida exortação e que Deus fortaleça cada um de nós para a honra e glória dele. Amém? Vamos pôr de pé, vamos encerrar orando. Não vamos esquecer de assinarmos o livro de Atos.